Olá, eu sou André Lucena, graduando em Psicologia. Nesse vídeo eu estarei dando continuidade ao tema Adolescência e o Suicídio. E o nosso conteúdo está embasado neste material aqui, Terapia Cognitivo-Comportamental para Pacientes Suicidas, que tem como autores a Wenzel, o Brown e o pai da terapia cognitivo-comportamental, o Aaron Beck. No vídeo anterior, eu havia falado acerca de alguns dados que demonstram que o suicídio entre os adolescentes em todo o mundo é uma realidade. E que aqui no Brasil, esta questão merece toda a nossa atenção e reflexão. Segundo o artigo Suicídio, do portal Adolescência e Saúde, de 2007 a 2017, o número de suicídio entre os adolescentes de 10 a 14 anos aumentou 40% e 33,5% entre os adolescentes de 15 a 19 anos. Mas nesse vídeo eu estarei falando um pouco sobre algumas variáveis que podem servir de gatilho para o comportamento suicida entre os adolescentes. E no final estarei falando um pouco da importância da família sobre esta questão. No que diz respeito às variáveis, nós temos as variáveis diagnósticas. E quando se fala nessa variável, a referência é para algum transtorno psiquiátrico que podem servir de gatilho para o suicídio. Pesquisas realizadas em 2003 demonstraram que 80 a 90% dos adolescentes que tentaram o suicídio apresentavam um transtorno de depressão maior. E no que diz respeito à depressão, existem três tipos: a depressão leve, a moderada e a grave. Futuramente eu estarei tratando este assunto aqui no canal. Além da depressão, há outros transtornos que podem servir de gatilho para o comportamento suicida na adolescência, como por exemplo a adicção e o transtorno de conduta. Nós temos as variáveis relacionadas ao suicídio. Ainda que alguns clínicos defendam a ideia de que os adolescentes cometem o suicídio para chamar a atenção, a maioria dos adolescentes relatam que tentaram o suicídio porque viam a sua situação como perturbadora, dolorosa demais. Eles enxergavam o suicídio como uma fuga. E o interessante é que o Aaron Beck, aqui no nosso livro, na página 12, ele vai falar que um dos principais pontos que pode desencadear a depressão e também o suicídio, tanto entre adolescentes e adultos, é a desesperança, que é a falta de crença, a falta de esperança de que aquela situação angustiante, dolorosa, irá passar. Olha só o que ele vai dizer na página 12. No início do meu trabalho, tornei-me consciente do papel central da desesperança, ou expectativas negativas para o futuro em meus pacientes depressivos. Observei que, quanto maior a desesperança, maior o desejo desses pacientes se matarem. E no que diz respeito à intervenção psicoterápica, ele vai dizer também: também descobri que se abordasse com sucesso a desesperança dos pacientes na terapia, seus desejos suicidas pareceriam se dissipar. Na página 14, ele vai seguir dizendo: esse achado sugere que a desesperança deve ser um alvo-chave no tratamento e que uma tentativa vigorosa deve ser feita para tentar manter esse grupo de alto risco em tratamento. Variáveis sociais. Pesquisas feitas com adolescentes comprovaram que o ambiente social, por exemplo, o ambiente familiar conturbado, aversivo, é um dos fatores determinantes para que o adolescente procure o suicídio como uma opção para a fuga desse
ambiente aversivo e doloroso. E é justamente o que os autores da nossa obra aqui vão defender. Na página 199, eles vão dizer assim: uma característica relativamente única da pesquisa com adolescentes suicidas é um maior foco nas variáveis sociais, já que o ambiente social, por exemplo, a família, é muitas vezes central para explicar episódios agudos de perturbação dos adolescentes. As características do ambiente social dos adolescentes podem fazê-los vulneráveis a atos suicidas. E os autores, eles vão apresentar pelo menos 4 pontos negativos que podem cooperar para o comportamento suicida. Além disso, os relacionamentos familiares dos adolescentes suicidas são, muitas vezes, caracterizados por conflitos, por hostilidade, pela falta de comunicação e pela percebida falta de apoio. E eu estarei encerrando esse vídeo pedindo para você refletir acerca desses 4 pontos: conflitos, hostilidade, falta de comunicação e falta de apoio. Se você, pai, mãe, tutor ou responsável por algum adolescente, notar que o seu lar está apresentando esses 4 pontos, eu lhe peço para que você venha refletir sobre eles, pois certamente você saberá qual caminho, qual decisão deve ser tomada. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.